Fala galera, está no ar mais um Café com ADM e hoje nós vamos falar aqui com o Jefferson Henrique. A gente vai falar como que a administração pode se colocar à altura dos desafios atuais e também orientar as forças produtivas para um futuro sustentável. Eu vou receber o Jefferson Henrique, que é empresário, professor e consultor de Business Strategy. E ele vai explicar nesse nosso bate-papo todos esses conceitos e as tendências da administração no mundo atual. Daqui a pouquinho o Jefferson chega por aqui, fica ligado. Jefferson Henrique é empreendedor serial, professor e consultor e também mentor em administração e estratégia de negócios. Ele tem experiência de mercado na área comercial e também em consultoria empresarial, empreendendo com a JH Consulting and Mentoring, além de atuar como chairman do Instituto David Lynch Brasil. Ele desempenhou o papel de mentor em grandes organizações e iniciativas público-privadas, como o Porto Digital e a Inovativa Brasil. E como professor, ele já deu aula nos cursos de graduação em MBA da Laureate, da Universidade Federal de Pernambuco e da Anima Educação. Atualmente, ele divide suas atribuições profissionais e acadêmicas com a vice-presidência e diretoria de Relações Institucionais do Conselho Regional de Administração de Pernambuco. Jefferson, meu amigo, cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a ADM. Leandro, uma grande alegria estar aqui hoje com vocês. É uma satisfação poder falar um pouco da minha história, compartilhar também conhecimentos e aprender com você e com todo o pessoal aqui do administradores.com. Que bacana! E olha só, uma curiosidade, o Jefferson, nosso assinante do Administradores Premium, assistiu um dos nossos cursos e se inspirou através dos nossos cursos, se motivou a ir parar em Harvard. Vamos começar por essa aventura aqui, Jefferson. Boa. Conta aí como é que foi. Leandro, foi uma experiência, vou dizer assim, única, sabe, na minha vida. Desde, se não me falha a memória, tá? Foi em 2016 ou foi 2017 que eu assinei o Administradores Premium. Eu não lembro o ano correto, mas eu me lembro que em 2018 eu já tinha, tá? E eu decidi que eu ia dar uma virada de chave na minha vida. Durante muito tempo eu trabalhava como account manager de uma empresa multinacional, depois se tornou nacional, deixou de trabalhar suas atividades, né, no exterior e ficou se concentrando só em mais Brasil. E eu atendia Paraíba, Pernambuco e Alagoas. E já estava nessa empresa há 6 anos. Naquela hora que você fica, não tem mais para onde crescer. E junto a esse período trabalhando já na área comercial, né, como account manager, eu fiz meu MBA em gestão comercial e inteligência de mercado, fiz meu MBA em marketing e vi que já tinha adquirido um bom know-how, tanto de forma tácita, com a experiência na empresa que eu trabalhava, e também pelo conhecimento que eu estava adquirindo academicamente. Eu falei, rapaz, eu acho que dá para a gente já começar a fazer algumas consultorias, abrir a minha empresa, né? Só que eu ainda sentia um pouco a falta de uma expertise internacional, de ter um know-how maior. Foi quando eu conheci a Masterclass, né, de Daniel Goleman dentro do Administradores Premium. Eu tenho o Plano Black, recomendo o Plano Black. E aí eu vi uma aula dele com Peter Senge, que é um professor do MIT, né, que foi convidado por Daniel Goleman, para falar sobre a 5ª disciplina. E ali eu achei fantástico. Eu sempre tive essa visão que a organização é um ser vivo, né? E eu sempre fiz uma analogia muito grande com a organização como se fosse um corpo, né? Onde o departamento comercial, eu faço apologia ao departamento comercial, nada contra os outros departamentos, até como estou falando, pela sinergia, cada um tem a sua importância, né? Mas eu vejo o comercial sendo como cabeça, né? Então seria a cabeça do corpo, e aí o financeiro é um braço, o RH é outro braço, a logística é uma perna. Então eu faço essa analogia, sabe, entre o corpo humano e uma organização. E quando eu vi Peter Senge falar sobre a 5ª disciplina e falar que a 5ª disciplina é o pensamento sistêmico, é a visão holística do todo, eu falei, cara, olha como tem um mundo de conhecimento ainda que eu posso adquirir e ir atrás. E a partir daí eu comecei a fazer parte do Program Negotiation, que é o programa de negociação da Harvard Law School, não é da Harvard Business School, né? E aí comprei minha passagem e falei, em 2020 eu vou. 2020, pandemia. E aí a companhia aérea fez todo um trabalho, né, junto com as pessoas que tinham comprado passagem de período, e eu fui no ano passado realizar esse sonho de participar do Program Negotiation, que é um programa em todo, uma imersão que a gente faz em Harvard. Também visitamos a MIT, né, pude lá conhecer Peter Senge, a área, né, onde ele trabalha lá. Ele não estava lá no dia, mas a área onde ele trabalha lá.
que por sinal no MIT também tem uma escola de negócios. Então, assim, foi fantástico e devo isso graças ao administradores.com, que pôde me conectar com esse universo de conhecimento que existe aí e de acesso ao administrador. Que bacana. E esse curso de negociação de Harvard, ele é o curso, o que você fez, né, que é consagrado mundialmente e que, inclusive, uma das professoras do Leadership Masterclass, né, desse curso que você fez aqui com a gente, é professora também lá do curso de negociação, que é Erika Arial Fox. Erika Fox. Exatamente. Ela não estava nesse meu programa, mas falaram muito dela, né? Ela tem o livro que é Chegando... Muito Além do Sim. Muito Além do Sim, ou Além do Sim. Isso, né? Beyond Yes no inglês. É. Né? Uhum. E aí foi falado muito durante o processo dentro da Program Negotiation, porque a gente trabalha com várias estratégias, né? Então, justamente Superando o Não, né? Que é um livro também dentro dessa nossa área. E foi citado também muito ela, só que ela não estava dentro desse programa. Mas o principal de lá é que muitas vezes a gente pensa que por ser de Harvard, de Cambridge, Oxford, MIT, vão ser coisas completamente disruptivas. Muitas vezes não. Sabe, aquela coisa, aquela visão simples que tá, é como é falado na teoria do rinoceronte cinza, né? Tá ali na nossa cara e às vezes a gente não percebe. Quer complexar as coisas. E Harvard às vezes traz uma visão muito simplória, como T-shaped skills, né? Como desenvolver habilidade na forma de ter e você ser broad em várias coisas, mas precisa ser deep, aprofundado em algo. Então isso é algo que muito simples, mas que às vezes a gente só procura complexidades. Então isso é que é muito legal, a gente vê a singularidade dentro da gestão. Sim, legal. E legal isso que você falou, estou lembrando aqui do Peter Drucker, né? Também temos aí conteúdo com o Peter Drucker aqui no Administradores Premium. O Peter Drucker também é uma leitura simples, né? E por quê? Porque ele tinha esse dom de simplificar as coisas que as pessoas acham que é extremamente complexo, mas ele, enfim, né, ensinava de forma que todo mundo aprendia, né, a administração. Muito bem. Ô Jefferson, a gente está passando por assim, uma série de transformações no mundo, uma série de transformações nos negócios, em tudo, né? No modo como a gente vive a vida. Isso impacta na cultura, impacta na sociedade de uma forma geral e acaba impactando no exercício da administração. Sim. Como é que você tem observado nessas transformações que a gente vem passando? Como é que você enxerga o impacto dessas transformações no exercício da administração? Leandro, hoje, dentro do mercado, eu costumo separar 3 tipos de empresa. Tá? São as empresas bebês, aquelas que estão engateando e ainda precisando se conectar com algumas tendências mercadológicas. O adolescente, aquele que já aprendeu algo, já sabe andar, já sabe correr, mas não entende qual é a importância de indicadores, a importância de OKRs, como trabalhar estratégias de planejamento, como o 5-Year Plan, por exemplo. E já as maduras, onde a gente pode trabalhar já com tendências mais consolidadas, a gente vai para um NPS, trabalhar ESG, trabalhar um pouco mais forte a questão de um loyalty marketing, customer experience e por aí vai. Qual é o ponto? Hoje, transformação digital, por exemplo, é uma palavra de ordem, né? Eu, como você falou, né, estou mentor do Porto Digital, também da Inovativa. Então, a gente trabalha muito com startups, né? E a necessidade que alguns players, alguns mercados têm de fazer ações simples, que eu nem costumo falar, é importante isso, de transformação digital. Para a empresa bebê e o adolescente, existe uma habilitação digital, que é se conectar com o ERP, saber que existe um software de gerenciamento para uma empresa que conecta justamente esses múltiplos departamentos que existem. Olha, existe uma coisa chamada CRM, que vai fazer a gestão do teu pipeline. O que é pipeline? É aquela pessoa que tu liga a primeira vez oferecendo algo, que só depois de 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, ou no caso da minha empresa, que é a Cura Science, de representação de equipamentos para laboratório, a gente tem pipeline, pronto, eu fechei agora uma grande negociação com o CRCN, que é a Comissão Regional de Energia Nuclear, que fica lá em Pernambuco. Foram 5 anos de negociação. Nossa, uma venda de 3 milhões de reais de um equipamento chamado micro CT. Então veja que é um pipeline muito longo, onde fica esse lead, né, qualificado, neste caso, ao longo da vida da tua empresa, que todo mês tu tem que pagar o simples, tu tem que pagar o contador. Então, fica armazenado dentro de um size, né, nesse caso, bonitinho lá, para que você possa, nos momentos certos, estar fazendo ali follow-ups, acompanhamento. Então, é uma realidade, às vezes, bem basilar dentro da organização, que acaba não sendo feita e esquecida. Por quê?
em geral, as empresas assoviando para cortar a cana, eu tenho ditado algo parecido do tipo, entendeu? Então, é necessário, é claro, sempre a gente pensar no curto prazo, porque as contas precisam ser pagas. Mas gestores que querem se consolidar, querem efetivamente ser gestor, estar no estratégico de sua organização, têm que trabalhar ferramentas tecnológicas que maximizem resultado e principalmente tempo. Porque, para mim, a cereja hoje do bolo é nós termos tempo enquanto gestores estratégicos para que sejamos estratégicos e não que estejamos morrendo no operacional, como infelizmente é a realidade de muitas organizações. Pô, é legal isso que você falou, Jefferson, trazendo aqui, né, chamando a atenção para a importância de vários processos que são ignorados pela maioria das empresas brasileiras. E aí, puxando um pouco aqui para a área da administração, a gente observa também que muitos administradores se formam sem ter conhecimento, né, desses novos processos que, enfim, né, são essenciais para que uma organização ganhe tração, para que ela cresça, para que ela cresça de forma sustentável e, enfim, mês a mês apresentando ali números positivos. Como é que você enxerga, então, essa questão da preparação dos administradores no Brasil com relação a esses desafios que a gente vem enfrentando atualmente? Hoje, se você perguntar assim, Jefferson, existe algo sendo feito? Aí agora eu vou fazer um match, né, enquanto vice-presidente do Conselho Regional de Administração do Estado de Pernambuco e também diretor de Relações Institucionais. Estive na semana retrasada em Brasília, né, no início do mês de setembro, e aí nós tivemos lá um encontro que foi um encontro para trabalhar justamente as DCNs, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de administração, tá? Para justamente estarmos pensando nisso. Hoje, o que está sendo ensinado na academia atende às necessidades de mercado? E eu tive uma oportunidade de fala lá durante o momento, e eu falei enquanto empresário serial, né? Que eu tenho empresa de consultoria, de marketing digital, representação de equipamentos Bio-Life Science, de móveis planejados. Então, assim, eu atendo gregos e troianos nesse sentido de estar em multi-channel, né? E eu falei, olha, hoje, eu enquanto vice-presidente do CRA, eu vejo que o quanto nós estamos aquém do que nós precisamos ter de formação de administradores que atendam às necessidades do mercado. Hoje eu fico muito triste quando eu estou no Porto Digital, trabalhando dentro, desenvolvendo uma ação em uma squad ou na Inovativa, né, onde a gente monta squads de trabalho para poder desenvolver algumas ações, e eu tenho que contratar engenheiros para ser PO, para ser Scrum Master, que são ações de gestão, são cargos de gestão. A pergunta que fica é, o administrador que está na graduação, ele sabe disso? Ele sabe hoje o que é montar um framework? Ele sabe qual é o conceito de Scrum? Kanban? Hoje você falou muito bem de Peter Senge, né? Desenvolver os pilares de administração, planejar, organizar, dirigir. Drucker, né? Desculpa, Peter Drucker. O planejar, organizar, dirigir e controlar. E é a base, né, vamos dizer, hoje da administração moderna. Como planejar? Hoje, na formação, a gente está ensinando os administradores o que é Business Model Canvas, Lean Canvas, como dirigir, então, organizar, né? Então, hoje, eles sabem o que são KPIs, o que são OKRs, como desenvolver uma organização dentro de um fluxo de 5W2H, GPCT. Se a gente vai para o dirigir, como você empodera seus colaboradores? Você sabe fazer um trabalho de employer brand com eles? Sua empresa tem endo-brand dentro dela? Você sabe fazer um trabalho de valorização como a Starbucks fez dentro dela, da organização, para poder realmente fazer um trabalho diferenciado? E para controlar, você sabe o que é KPIs, o que são OKRs, como você ter visão de dashboards, painéis de gestão, GPD, né, que é a gestão por diretrizes. Então, a pergunta que eu coloquei lá foi essa. Hoje, as universidades estão conectadas com isso. O MEC, nessa nova DCN, deu algumas flexibilidades para as instituições para que elas possam realmente começar a ter uma customização maior daquilo que pode ser entregue para os alunos. Mas aí já surgiu outras questões. Os professores, os coordenadores que estão nessas instituições, eles sabem que isso existe? Eles têm um trabalho de aperfeiçoamento, de melhoria contínua deles, o Kaizen deles, em estar se capacitando, em estar fazendo novos cursos. Às vezes a pessoa fez um mestrado há 15 anos atrás e isso habilita hoje a estar lecionando.
E aí, de 15 anos para trás, será que não mudou nada? Fazer uma capacitação, entrar na... Agora, já vem. Eu não estou ganhando não, tá, pessoal? Mas assim, brincadeiras à parte, mas assim, você participar de uma grande plataforma como tem o da administradores Premium, Black ali, que você tem acesso a uma infinidade de conteúdo de informações atualizadas, será que isso não vai fazer o teu diferencial dentro da hora que você estiver ali na sala de aula com o teu aluno? Então, eu ficava muito feliz e fico muito feliz quando eu estou ministrando aulas, que os alunos chegam para mim e falam, professor, eu nunca vi isso. Eu nunca vi ninguém falar de Peter Senge. Eu nunca vi ninguém falar sobre estratégia de problem solver para gestão de risco, de problemas dentro de uma organização. Por quê? Eu me capacito para procurar. Então, vem uma palavra, Leandro, para mim muito forte, que é humildade. Então, eu acho que nós, professores, nós, gestores, nós temos que ser humildes para pensar o seguinte, eu acho que o que nós sabemos não é o todo, existe um universo de conhecimento que nós precisamos nos conectar com esse conhecimento para poder compartilhar. O judeu, existe uma linha de estudo dentro do judaísmo que é a Cabala. E a Cabala significa a palavra receber, uma tradução literária, assim, ipsiliter, vamos dizer assim. Só que para receber a gente precisa compartilhar, porque senão o vasilhame sempre vai estar cheio. E é isso que eu vejo muitas vezes dentro das universidades, dentro das organizações, são vasilhames muito cheios de pessoas acharem que tem um X currículo e aquilo capacita para o resto da vida, né? Eu acho que a gente tem que ter esse trabalho, essa humildade de ter esse Kaizen conosco, esse PDCA conosco, para que a partir daí realmente tenhamos, eu estou falando agora enquanto professor, temos essa visão aqui, precisamos adquirir novos conhecimentos para formar novos administradores para o mercado. Muito bom. E a gente observa, né, Jefferson, que assim, entre os líderes de sucesso, tem várias características que diferem eles entre si. Então, às vezes, o cara tem um estilo de liderança mais carismático, outros têm um estilo mais autocrático, enfim. E só que uma característica ela é sempre presente entre esses líderes de sucesso, que é justamente esse aprendizado contínuo. Né? As pessoas nunca param de aprender, elas estão sempre se reciclando, sempre fazendo um curso novo, sempre lendo alguma coisa nova, enfim. Né? Então, assim, esse contato constante com o aprendizado ele é essencial para que a pessoa esteja, né, em sintonia com as mudanças que estão acontecendo. Né? Hoje, nós temos um dado, um indicador aqui no Brasil bastante triste, né? Na América do Sul, nós somos um país com o menor índice de leitura, né? Então, brasileiro, eu não me lembro agora muito bem uma pesquisa que eu vi recentemente, mas era alguma coisa na casa de 2 livros por ano. Se muito, né? Se muito, se não me falha a memória, né? Então, nós temos aqui nossos irmãos, nossos vizinhos, que têm um hábito de leitura muito maior do que o nosso, né? Então, como adquirir novos conhecimentos? É uma frase de Einstein, eu até vi que você gosta ali de Einstein, né? Na sua sala. E Einstein ele tem uma frase que é fantástica, né? Que como eu posso esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas? Então, como fazer coisas diferentes, né? Ações diferentes, traçar visões diferentes, ter ideias disruptivas se eu vivo os mesmos hábitos, né? Se eu não leio um livro, eu costumo falar muito para minha equipe lá na JH mesmo, a gente está desenvolvendo um trabalho agora, que é um trabalho onde a gente está agora estudando o efeitual de Philip Kotler, né? E como desenvolver o efeitual dentro nosso trabalho de consultoria, de mentoria, de treinamento, como ter uma visão sempre para superar o esperado, né? Então, ser disruptivo. Isso a gente faz dentro da JH. Então, o pessoal tem que ler o livro, se não me fala a memória, o efeitual está no livro Marketing 4.0, se não me fala a memória. E a gente trabalha isso. Então, para que justamente eles adquiram conhecimento e gerem aplicabilidade. Uhum. Porque não é só eu estar lendo 500 livros também, achar legal e não saber, né, replicar e gerar adaptabilidade para solução de problemas. Que eu costumo falar muito, tanto para os meus clientes, com quem eu tenho contato, né? Nós somos pagos para solucionar problemas. Agora, quanto mais complexo for o problema que você soluciona, logo você vai ser mais bem pago por isso. Então, essa visão que eu trago também para minhas organizações, para os clientes que eu presto mentoria, é o quanto você está adquirindo de conhecimento para solucionar problemas de forma mais estratégica, né? Eu fico muito triste, é uma coisa muito comum, Leandro, que acontece nos clientes da JH Consultoria, que é falar assim, Jefferson, eu quero te contratar pelo know-how que tu tem de trabalhar em empresas. Eu já fechei, por exemplo, uma venda de 30 milhões de reais, né? Uma única venda. Então, tem uma experiência em vendas high ticket. Então, o pessoal às vezes quer nos contratar para trabalhar isso em alguns players específicos, como o mercado de luxo de venda de carros, né? E aí, ok, eu tenho esse know-how.
Ele chega e quer vender isso. Ele quer que eu entregue isso para a equipe de colaboradores dele. Olha, eu vou ensinar vocês o que é uma técnica BATNA, o que é uma técnica ZOPA, o que é Spin Selling, como o Neil Hawkins desenvolveu ao longo de 20 anos de estudo, um framework para negociações complexas. Ok. Só que dentro da visão sistêmica de Peter Senge, aí veja a importância do estudo. Eu tenho que saber quem é Peter Senge, o que é a visão sistêmica, o que é a quinta disciplina, entender. A sua equipe comercial não está atingindo metas porque eles não estão treinados ou porque o teu processo de recrutamento e seleção do teu RH não está trazendo profissionais com perfil específico para a persona que você vende. Então é na hora onde eu saio de um plano de treinamento e desenvolvimento que já vou para o RH da empresa. Aí eu já vou mais além, tá? O teu RH está estruturado, tu fez ali, pegasse as CBOs, viu a descrição dos cargos, tudo bonitinho, organizado, fez um processo de recrutamento e seleção legal. Como é que está a tua parte interna da tua empresa? Tu tem um trabalho de valorização do teu colaborador? Tu tem um trabalho onde tu tem uma cultura organizacional que faz com que esse colaborador queira se desenvolver? Se um gestor ele não está estudando, não está se qualificando para poder ver que a empresa é um ser vivo e está conectado entre múltiplas coisas, ele vai achar que o problema é só não estou dando treinamento para os meus vendedores. Então, acho que essa capacitação, essa humildade que o gestor precisa ter, vai solucionar tantos problemas nas empresas que, é claro, isso não vai ser muitas vezes curto prazo. Mas no médio e longo prazo, ele vai falar assim, como chegou um cliente para mim, que eu fiquei muito feliz, né? Às vezes a gente pensa que só dinheiro traz felicidade, mas às vezes um comentário muda tudo. Um cliente meu, Júnior, ele falou assim, Jefferson, eu não sou grato por você só porque você aumentou o faturamento da minha empresa e a minha liquidez, porque isso é importante também, não é só faturar, né? Ter liquidez. Porque eu tive liquidez, mas porque você me deu tempo para eu hoje poder acompanhar o meu filho assistindo jogando futebol. Cara, isso muda a vida. Mas Jefferson fez isso com mágica, a JH fez isso com mágica? Não, com estratégia. Isso adquire estratégia com conhecimento. Muito bom. Ô Jefferson, falando em estratégia e falando das carreiras, né, que se abrem aí para vamos falar aqui para a turma de administração, mas para todos os profissionais que estão nos escutando. Nós temos uma série de carreiras novas, né, e também algumas carreiras que muitos administradores, muitos profissionais nem prestam atenção que eles podem atuar. Você poderia citar aqui para a gente? Posso citar algumas. Eu vou falar logo a primeira da minha, né, enquanto... meu brand pessoal, que é Business Strategies. Né? Então, hoje eu trabalho com estratégia de negócio. O que é estratégia de negócio, Jefferson? É uma área para nós, administradores, tá? Que existe, onde nós desenvolvemos ações estratégicas dentro de uma organização. Me dá um exemplo disso, Jefferson. Vou pegar, por exemplo, um player, né, um case nosso que a gente tem dentro da JH, que é a Drogasil. Tá? Nós desenvolvemos um trabalho com a equipe de gestores da Drogasil. Veja o que é a estratégia. Especificamente para as unidades que tinham um NPS detrator. Aí já volta aquele ponto novamente. Tá? Quantos gestores já sabem o que é NPS, a importância disso como indicador, né, de mercado da qualidade da tua prestação de serviço, né, do teu produto. Já entra esse ponto. Né? Então, o Business Strategy já entendeu o seguinte, olha, existe uma ferramenta que é NPS. Essa ferramenta ela vai segmentar os teus clientes em 3 níveis, vamos dizer assim, de satisfação. E para cada nível de satisfação é necessário uma ação estratégica específica. Eu não posso, para uma unidade que já tem um cliente promotor, estar preocupado com iluminação e layout. Porque logo, se ele já é promotor, isso aqui já está sendo atendido. Eu tenho que trabalhar mais um programa de cashback, um clube de vantagens, desenvolver algumas ações mais específicas na conexão, que a gente chama P2P, né, que é People to People, me conectar com o ser humano. Se eu tenho um cliente detrator, numa unidade de detrator, eu tenho que melhorar desde o estacionamento, muitas vezes, o treinamento mais básico de atendimento da equipe de balconistas, para que eles vejam que, olha, a gente tem que fazer essas ações mais basilares até chegar a estar vendendo cashback e afins. Então, a visão estratégica, ela justamente vai entender aonde você pode gerar oportunidades e maximizar resultados dentro do onboarding, dentro da jornada do cliente, que vai desde a prospecção até o pós-venda. Agora falando enquanto vice-presidente do Conselho Regional da Administração, né, do Estado de Pernambuco, ao qual eu também quero deixar aqui uma saudação para Michel, né, Barreto, que é o nosso presidente de lá. Né? Então, na administração, que foi, vamos dizer assim, o core da sua pergunta, nós temos infinitas oportunidades também. Tá? O CRA, eu faço questão, Leandro, de falar isso, o CRA...
De Pernambuco, tem aqui também Caleb, que é o presidente do CRA da Paraíba, e o André, que é o vice-presidente. Também deixo aqui minhas saudações a eles. Está numa fase de transformação. Está chegando uma equipe jovem dentro do sistema CFA, CRAs, com pensamento já diferente, tá bom? Então, isso entra também o aspecto de disseminar aquilo que tem dentro do conselho. Nós, administradores, nós podemos ser peritos. Então, enquanto eu estava fazendo a minha graduação, eu não sabia disso. Então, a gente pode fazer cursos de perícia que muitas vezes são oferecidos para os administradores registrados e adimplentes, é importante essa informação, onde eles podem fazer esse curso, às vezes, com 50% de desconto, recebem até bolsas, às vezes, para participar, para fazer esses cursos de capacitação, se vincularem a algum órgão jurídico, né, um tribunal, um fórum, algo do tipo, e a partir daí começar a trabalhar com perícias, que vai desde aquelas perícias de assinatura, grafotécnica, se não me falha a memória, né, grafológica, algo do tipo, para perícias mais específicas, trabalhistas, de cálculos, algo do tipo. Não é muito a minha área, então não tenho muito know-how. Nós temos até a nossa conselheira federal do CRA de Pernambuco, a Adriana, que ela é especialista nisso, vive disso, então é uma pessoa que tem know-how para poder falar mais, né? Mas existe essa área da administração que nós, administradores, podemos nos conectar. No CFA, nós temos também o IGM-CFA, que é o Índice de Governança Municipal. É uma pesquisa, são dados secundários que nós coletamos de várias fontes, DataSUS, Ministério da Economia, Secretaria do Tesouro Nacional e por aí vai. Aonde nós, Munice também, onde nós coletamos esses dados e montamos um grande BI, que é o IGM, que nós temos acesso público e um acesso exclusivo para administradores registrados, onde nós temos a série histórica de dados daquele município que vai de 2017 até 2023. Então, onde é que o administrador pode entrar? Consultoria pública. Então, os prefeitos, os vereadores, os secretários podem contratar um administrador para falar assim, olha, onde estão os indicadores e os pontos de melhoria que nós podemos diagnosticar para melhorar nossa gestão e montar um plano de governo, montar um plano de trabalho. E assim também para a oposição. Olha, o que é que a prefeitura não está fazendo tão bem que nós podemos nos utilizar para mostrar e ter uma cobrança maior junto ao Tribunal de Contas, junto ao governo do Estado. Então, existem várias áreas hoje dentro da administração que muitas vezes são desconhecidas. Como eu falei anteriormente, né? Esse meu know-how enquanto também investidor anjo, né? Eu invisto hoje em 2 startups e estou no conselho de uma também, né? Que é a SW Technology. Estou no conselho dela, que é uma empresa que a gente desenvolveu uma tecnologia específica para fazer limpeza de fachadas de prédio através de um robô. Então, não é pessoas em uma cadeirinha, então é um robô que ele faz a limpeza das fachadas. Tenho a Cubicar, que é uma empresa de car share. Então, a ideia é você estar com o seu carro parado e você possa ali gerar uma renda com o seu carro parado. Então, você coloca ali... Existe um grande player nos Estados Unidos que é o GetAround. Então, a gente se baseia muito em benchmark eles, né? Então, é esse conceito a Cubicar de car share. E também tem a Singular, que é uma startup que eu estou investindo nela, que a gente desenvolveu um app para unir a família com crianças que têm crianças neuroatípicas, né, o termo mais correto, né, que vai TDAH, autismo e por aí vai. As instituições a quais elas fazem parte, seja escolas ou institutos de tratamento, né, de crianças neuroatípicas, e os terapeutas. Porque hoje fica muitas vezes as coisas no WhatsApp, tudo muito disperso e não tem conexão. Então a Singular faz isso. Veja que são 3 startups de realidade diferentes, de muito diferentes, mas todas precisam de gestão. Uhum. E quando a gente contrata para desenvolver um framework, para desenvolver uma visão mais estratégica utilizando de Scrum, trabalhar backlogs, sprints e por aí vai, eu tenho que contratar engenheiros que fizeram cursos no PMI da vida para poder desenvolver esses processos, que é papel de administrador. Então, o administrador pode fazer curso, existe um certificado que é o Scrum.org, você pode estudar, buscar uma certificação dessa para se conectar com o mercado que começa a pagar em cifras de 6 mil, 7 mil, 10 mil. Eu conheço hoje Scrum Masters e POs que ganham mais de 20 mil reais. Detalhe, ele não precisa ser só Scrum Master e PO de uma única empresa, de uma única squad. Então, veja que são universos que o administrador pode se conectar, onde muitas vezes eu fico triste quando eu escuto, não tem mercado, ou pior, sabe, Leandro, quando eu escuto assim, a administração vai morrer. Eu fico assim, então vai morrer a gestão no mundo, porque é papel...
Isso é impossível, né? Sai essas manchetes sensacionalistas, né? Então, os cursos que vão morrer até 2030, bota lá a administração. Disse, pronto, então... Não tem, né? Não existe empresa sem gestão. Não existe empresa sem gestão. E ainda mais com o advento da tecnologia, onde justamente o grau de complexidade está muito maior de gestão de pessoas e processos. Então, mas é necessário que o administrador... Aí eu já vou vender agora aqui, tá, Leandro? O conselho... o sistema CFA está conectado com o CFA, está conectado com o CFA. Você é administrador registrado. Então, isso é importante porque, primeiro, você está legitimando a sua graduação. Você está fazendo com que 4 anos, muitas vezes, de esforço, suor, né? Vou até usar esse tema, a labuta, que é para muita gente. Eu ministro palestras, né? Nós temos um programa lá em Pernambuco chamado Somos ADM e nós visitamos as instituições, as IES, né, de administração em todo o estado, técnico, bacharel e de pós-graduação também, visitando para apresentar o conselho e levamos um tema relevante para a sociedade. A gente está agora com as 10 habilidades do administrador do futuro, onde a gente trabalha muito forte as questões de hard skills e soft skills. E nesse trabalho que a gente está fazendo, eu visito muitas faculdades à noite, né? E quando a gente chega lá à noite, são pessoas que passaram um dia todo trabalhando. Então, naquela questão, realmente, o suor ali para estar pagando uma faculdade, muitas vezes particular, para poder conseguir a sua graduação e buscar uma qualidade de vida melhor. Como você não legitimar isso? Como você não realmente falar assim, bater no peito e falar assim, eu sou um administrador? Então, o sistema CRA e CFA faz isso. Só que, além de você estar se vinculando ao conselho para legitimar a sua graduação, você tem acesso a justamente múltiplas informações que muitas vezes não é passada dentro da graduação e que você pode se oportunizar de se conectar com novos players de mercado, novos nichos de mercado, que são muitas vezes, né, daí eu digo agora já trazendo Shankin, né, a estratégia do Oceano Azul, são oceanos azuis que só basta você se conectar com eles. E para se conectar é necessário, volta à questão do conhecimento. Buscar, tá junto, tá próximo de quem são fomentadores de conhecimento. E o sistema CFA vem buscando ser isso. É o perfeito? Não é o perfeito. Não vou omitir, não vou ser hipócrita quem falar para você que nós já chegamos no nosso ponto ágape de perfeição. Mas existem pessoas dentro que têm um compromisso de querer fazer algo diferente e com toda certeza. Se você estiver ou se sentir incomodado, se o seu CRA no seu estado não está fazendo algo diferente, proponha algo para ela, porque foi assim que eu cheguei no sistema. Propondo algo que não existia, o programa de relações acadêmicas, e hoje, por intempéries do destino, estou como vice-presidente. Que bacana, Jefferson. E isso é uma coisa muito importante, né? Porque aqui no Administradores, eu sempre falo isso, né? Como a gente cresceu muito, se tornou um grande veículo na área de administração, a gente também se tornou uma grande ouvidoria da administração. E muitas vezes quando a gente solta algum post que fala, por exemplo, na questão do conselho e tudo mais, assim, sempre aparece alguém criticando, mas o conselho isso, o conselho aquilo e tal, mas você é registrado? Aí não. Então, assim, o cara ele não participa daquela... Isso é a mesma coisa que você reclamar do seu prédio, né? Porque aqui no prédio está tudo sujo, isso e aquilo. Você participa das reuniões de condomínio? Não, então, assim, não adianta só reclamar. Você tem que fazer parte, tem que contribuir também, né? Com a sua visão de excelência, com qualquer coisa, com as ideias, trocando, enfim. Mas acho que a pessoa tem que fazer parte. Para poder criticar, você tem que fazer parte. Pegando um gancho nessa sua fala, Leandro, eu tenho que também, além disso que você falou, eu tenho que olhar com os meus próprios olhos. Porque o que eu tenho visitado algumas instituições as IES, né, de ensino e administração, eu tenho visto as pessoas replicando algo de alguém. Então, ela não vive o sistema, como você bem falou, não conhece o sistema e nem se propõe a conhecer. Então, ela fala, mas vocês não fiscalizam. Opa, a gente fiscaliza. Hoje nós temos o ipugnômetro. Lá no CRA de Pernambuco, tem no do Ceará, eu não sei se daqui da Paraíba também tem, mas de vários estados em Pernambuco, né, já que sua audiência é nacional e internacional, né, nós temos um ipugnômetro dentro do sistema CRAs, aonde vários editais que tem ali, editais públicos, né, concursos públicos que tem um curso de administração que não está ali gerando obrigatoriedade do registro na carteira, nós entramos com uma liminar, solicitamos que seja inserido. Então, como você pode falar que o CRA não está fazendo? Se, por um acaso, são vários editais, às vezes nós temos mais de 5.500 municípios em todo o território nacional. Então, também existe uma coisa chamada discernimento. Espera aí, pode passar algo batido. Nós temos a ouvidoria.
Então, você administrador registrado, ou nem precisa nesse caso ser registrado, mas administrador que quer nos auxiliar a justamente fazer esse trabalho de fiscalização, você pode, nós temos canais para isso. Então, infelizmente, eu fico muito triste quando eu chego nas instituições e eu vejo as pessoas só sendo papagaio de alguém. Venha viver. Como eu falei, Leandro, nós estamos hoje no nosso ideal, ainda não. Mas existem pessoas dispostas a mudar. E no caso, eu vou falar especificamente do CRA de Pernambuco, nós estamos de portas abertas para as pessoas que querem chegar e contribuir de forma produtiva, de forma positiva com o trabalho, para que a gente cresça. Porque lá nós temos mais de 10 mil administradores registrados, então é muito trabalho para pouca gente. Eu quero, enquanto diretor de Relações Institucionais, trabalhar mais o trabalho de representantes do CRA, que o que são representantes do CRA? Veja, já é uma outra oportunidade que o administrador pode ter. São administradores registrados que têm um perfil específico para estar apresentando o conselho dentro daquele programa Somos ADM para instituições nas suas regiões. Porque eu mesmo moro na região metropolitana do Recife, mas nós temos o Sertão, o Agreste Meridional, o Agreste Setentrional, nós temos Mata Norte, Mata Sul. Então, nós precisamos de capilaridade. E para isso existe uma pessoa dentro do sistema CFA-CRAs, que é o representante institucional do Conselho, onde ele está habilitado para poder falar do Conselho nas instituições. Aí o que é que acontece muitas vezes, Leandro? Isso abre portas para ele, a gente vai para lecionar naquela faculdade e outras coisas. Então, é isso que você falou. Eu acho que a pessoa tem que estar dentro para poder falar, porque se você não vive aquilo, é meio difícil você conhecer. Né? E deixo, né, que aqui já um convite para que as pessoas possam conhecer o CRA, conhecer o sistema, né, CFA, para que vejam que tem muita coisa sendo feita e nós estamos trabalhando e defendendo a administração em todo o território nacional. Com certeza, né? Eu tenho acompanhado de perto esse trabalho, participo, né, de muitas iniciativas também. E, por exemplo, né, semana passada eu participei da jornada acadêmica do CFA. E foi assim, uma programação fantástica. Foram mais de 3 mil pessoas, né? Nós apoiamos aqui no administradores.com. E assim, um conteúdo de primeiríssima. Quem esteve lá presente, né, prestou atenção naquilo ali, com certeza vai ter um futuro profissional assim, muito mais, né, promissor. Então, assim, é se ligar, estar junto, né, fazer parte e também contribuir. Porque eu acho que essa era que a gente está vivendo, como você falou, né, nós temos que compartilhar aquilo que a gente aprende. Né? Não só aprender, mas também compartilhar. Ô Jefferson, me diz uma coisa. Então, assim, a gente tem uma audiência também que tem muita gente ainda em formação, seja em nível de graduação, nível de pós também. O que esse pessoal tem que se ligar, né? Quais são as competências que eles têm que procurar desenvolver, que muitas vezes, pelo próprio formato do ensino, né, de administração nas faculdades, muitas vezes isso aí passa batido. Né? Você precisa no mercado, mas na faculdade você não tem a oportunidade de desenvolver de forma plena. O que você recomendaria? Muita coisa, a gente tem que vir para outro podcast. Mas essa é boa, né? Porque quando a gente fala hoje do mundo da gestão, existem alguns conceitos, algumas ferramentas que se você não estiver conectado com ela, você ou vai estar perdendo dinheiro ou vai deixar de ganhar. Tá? Exemplo, Jefferson. Hoje, a gente trabalha muito forte a cultura ágil dentro das organizações, principalmente dessas startups, né? Que começam ali na sua fase de tração com dinheiro de investidores e precisa chegar no seu break-even no menor espaço de tempo possível. Para isso eu preciso ser ágil. Então, conceitos como Kanban, Phygital, né, que é justamente essa experiência hoje que a gente vive na conexão do físico com o digital. Você conhecer Design Think, Design Sprint, conhecer ferramentas técnicas mesmo, como um Visage, que já é um pouco antigo, tá? Então, veja, não estou nem trazendo coisas como Miro, tá? Estou vindo com Visage. Uhum. Então, assim, para você desenvolver ações de BPMN, fluxo de BPMS, então, tem coisas simples que a gente já pode se conectar. Só que tem um ponto, como você me falou. Eu mesmo vou falar agora, Jefferson, se tem uma coisa que eu não vou dizer a palavra orgulho, mas que eu tenho satisfação foi ter sido laureado da minha turma, tá? Por quê? Porque eu justamente falei o seguinte, eu não vou esperar um professor ou a instituição falar ou ensinar aquilo que eu vou ser. Eu vou correr atrás daquilo que eu quero ser. Hoje eu tenho a JH Consultoria e a JH CM Group, que é a Hold, né? Mas a JH Consultoria foi um trabalho meu dentro da cadeira de empreendedorismo no 4º período.
A pessoa falou assim, crie uma empresa. Aí eu falei, pô, eu quero criar a JH Consultoria. Porque eu dava um monte de ideia pro meu chefe e ele não escutava. Então eu falei assim, rapaz, eu vou criar minha empresa de consultoria, porque aí eu vou dar as ideias e vou mensurar para ver se aquela ideia que eu dei gera resultado. Hoje eu estava vindo com o meu Data Science Strategy no carro, né? A gente vindo na viagem para cá, e que é o Rian Torres, que está aqui junto comigo. E o Rian, a gente estava analisando o crescimento dos nossos clientes dentro da JHMD, né, que é a empresa de marketing digital, que teve um crescimento em um mês de ações que a gente está fazendo de quase 2%. Isso às vezes pode aparentar pouco, tá? Mas se você converte isso e multiplica isso, vezes a quantidade de seguidores que ele tem e vezes o ticket médio dele de venda, opa, isso aí já dá um faturamento interessante para um investimento de menos de 0,01% daquilo que ele está gerando de receita. Então, é muito legal quando você vê que aquela visão que você tem estratégica e você dá aquele norte, gera um resultado. Até porque eu sempre falo muito, a consultoria tem que se pagar, né? Então, essa visão que eu tive de eu vou criar a JH Consultoria para que isso aconteça, eu não esperei um professor falar para mim. Só que eu vi que o que eu estou aprendendo aqui é muito aquém. Existe um conceito, a gente estava até conversando anteriormente em Harvard, muito trabalhado, que é o T-shaped skills, que são habilidades na forma de T. Onde a base horizontal, né, de T, a parte superior, é o conceito broad. Então, nós temos um conhecimento amplo das coisas. E a administração, ela dá isso, né? Você vê, eu costumo falar que nós somos o tiquinho. Nós somos um tiquinho contador, um tiquinho economista, um tiquinho RH, um tiquinho matemático, né? Que a gente paga matemática, né? Então, enfim, a gente é um tiquinho de tudo. Mas aí, da base do T-shaped, né? Que vem a linha vertical, tem um deep. Eu preciso ser aprofundado, eu preciso ser específico em algo. Que já volta à questão da humildade. Eu preciso ser humilde e entender o seguinte, a graduação não vai me ensinar tudo. É onde entra uma pós-graduação, onde entra um MBA, um mestrado, doutorado, não necessariamente, mas em geral para quem quer seguir às vezes uma vida acadêmica, né? E isso facilita muito algumas coisas para que você possa adquirir esse conhecimento e falar assim, pronto, agora eu estou preparado para o mercado de trabalho, ou melhor, eu estou preparado para empreender. Eu estou preparado para, se existem várias empresas de varejo que vendem roupa, eu vou ser a melhor, porque eu vou ter o melhor onboard. Ah, o que é onboard? Pois é, tem que estudar para saber. Eu vou ter a melhor jornada do cliente, eu vou saber agregar valor ao meu brand. O que é brand? Pois é, tem que estudar para entender. Para que, na hora que o meu cliente fala assim, mas a tua peça é mais cara do que do outro lado, você poder falar assim, mas eu tenho um valor. Eu tenho isso, isso e isso que me diferencia. Como você saber criar esses diferenciais? Através do estudo. Então, eu acho, Leandro, tenho a certeza disso. Um profissional que nunca para de estudar, ele nunca vai parar de ser diferenciado. Eu vejo, por exemplo, eu tenho referências, nada contra esses grandes hoje influencers que tem no mercado, até porque em geral alguns fazem um trabalho uma vez de ser referência para alguém, mas eu sempre procuro ter referências mais consolidadas de quem eu vi realmente fazer acontecer. Um Bill Gates da vida, eu tenho ele não sabe que é meu mentor, mas eu tenho um mentor que é Ram Charan, então me espelho muito em Ram Charan, que foi o coach assim, de Jack Welch, né, eleito manager do século. Então, veja que Jack Welch, que foi eleito manager do século, não estava sozinho na GE. Ele tinha alguém do lado dele o auxiliando. Então, essa questão da humildade de você saber também, eu posso procurar ajuda numa consultoria, facilita muito. Jefferson, eu não tenho condições de fazer um MBA, eu não tenho condições de fazer uma pós-graduação, mestrado, doutorado. Te filiar no administradores.com. Sabe, vai ali no Premium, vai aprender ali conteúdos que tem tanto de grandes profissionais do Brasil, mas também uma masterclass com Daniel Goleman, o papa da inteligência emocional, e que ele, com a suma inteligência que ele tem, ele traz a importância da liderança, da negociação, da visão sistêmica para uma inteligência emocional, sabe? Então, assim, eu acho que é mais a disposição da pessoa realmente, Leandro, querer aprender, querer fazer diferente. É uma frase que eu tenho muito na JH. Sejamos disruptivos. Eu acho que essa para mim é a cereja do bolo. Sabe? Muito bom. E eu gostei muito que você falou assim, não esperar um professor recomendar alguma coisa. Você tem que estar sempre correndo por fora. A faculdade ela é muito importante, ela vai dar um instrumental que é muito importante para a formação do profissional, mas não é o suficiente. Essa é a questão. Eu tenho uma frase também do Mark Twain que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, né? Eu nunca deixei a escola interferir na minha educação. Perfeito, não conhecia. Então,
É você saber, você ter a consciência que você é o responsável pela sua formação, pelo seu destino, pelas suas escolhas. Isso tem que estar sempre em mente, né, de todo e qualquer profissional. Eu particularmente, eu tenho uma história que eu vim de baixo, minha família é muito humilde, estudei em colégio público, fica para um outro podcast, né? a jornada do herói que a gente chama dentro das startups, né? Mas eu vejo, Leandro, que a educação, o conhecimento, ele é algo que oportuniza muitas coisas, sabe? Quando você fala, né, a pergunta anterior, tá, Gerson, mas assim, o que um administrador pode estar conectado? Hoje eu fico triste quando vou ministrar uma aula e eu falo assim, como vocês fazem a gestão de tempo de vocês? Não sabe que é uma ferramenta como o Guti. Poxa, meu tempo tem 24 horas e tal de Elon Musk. Então assim, eu tenho que saber gerir ele. Quais são as ações que são graves? O que é urgente? O que é tendência? Para que eu possa saber colocar o peso devido a cada ação devida. Né? Vamos lá para o cristianismo, né? E quando Jesus fala, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Qual o problema? O gestor que vive sempre no operacional, que não tem conhecimento das ferramentas estratégicas, ele sempre, tudo para ele é urgente. Tudo para ele é para ontem. E isso, aí eu vou até transcender um pouco a sua pergunta, para você ver como a visão do Business Strategy, ele está alinhada com várias coisas dentro da organização. Eu cheguei numa determinada empresa uma vez e eu perguntei assim para o CEO da empresa, o que é que você mais vende? Ele me falou assim, eu vendo tudo. Tudo bem. Mas o que você mais vende? Aí ele foi para uma área lá das gôndolas, uma rede de supermercados. Aí ele foi para uma parte das gôndolas lá e falou assim, a minha curva ABC é essa aqui. Aí apontou lá, era refrigerantes, né, cuscuz, né, essa parte de grãos e tal e coisa. Tá bom. O que é que eu fiz? Calma, GPD, aí vejo o conhecimento. Gestão por diretriz, onde Falcone é uma grande referência nisso, né, no Brasil e no mundo, né. E aí peraí. Vamos pegar o seu sistema. Você não tem um sistema, não tem um RP? Tem. Lá você cadastra seus fornecedores, cadastramos. Ok. Eu também quero que vamos fazer um cruzamento dos seus fornecedores, aquilo que você mais compra, aquilo que você mais vende. E bora ver, né, decrescente, então, do que você mais vendeu para baixo. A gente passou pela padaria, passou pelo açougue, por vários setores. Em nenhum momento ele falou que era a curva AB dele. Falou de bebida e fuba, essas coisas. Tá bom. Quando a gente pegou o sistema e o relatório, o que ele mais vendia? Pão. E ele nunca tinha visto a visão estratégica de onde a padaria dele estava dentro da jornada do cliente para aumentar o ticket médio. Então, veja como um conhecimento adquirido ao longo de vários anos de estudo, eu estou há 14 anos ininterrupto estudando administração, né? Me possibilitou ver que uma coisa que o cliente está falando, outra coisa são que os dados apresentam. Então, na hora que eu falei para ele, automaticamente a gente já pensou o layout de um supermercado novo que ele estava pegando num bairro do Recife e a gente mudou o layout da loja para que justamente esse supermercado, o cliente tenha uma vivência maior dentro dele, uma experiência melhor para o aumento do ticket. E nós tivemos, ao longo de 2 meses de mentoria, um aumento de 15%, 20%, não foi? 20% do ticket de venda. Então, com uma visão de um indicador. Então, para ter isso, eu só acredito de 2 formas, Leandro, como eu falei para você. Primeiro, pela humildade, porque é claro que muitas vezes a gente brinca, eu estudei, né, tal. Mas a humildade de entender que eu não sou o senhor da verdade e existe muita coisa no mercado que a gente pode estar aprendendo. E segundo, execução. Nas minhas aulas, para os meus alunos, e na minha mentoria também, eu trabalho 3 pilares. Tá? É muito parecido com os pilares que Jack Welch desenvolveu na GE para tirar ela da beira da falência, né? Só que eu fiz umas adaptaçõezinhas. Quais foram os 3 pilares que eu estruturo, por exemplo, na minha aula e nos meus clientes? A gente desenvolve, primeiro, habilidades. Então, é necessário saber quem eu sou. Aí vem Peter Senge e fala do domínio pessoal. Eu preciso me entender. Então, eu particularmente, Jefferson, sou praticante de meditação transcendental. Eu medito, eu paro ali 20 minutos por dia. Minha professora Adriana toda vez me tem que ser 2 vezes por dia. Mas só estou conseguindo uma. Então, eu paro ali 20 minutos por dia. Eu medito. Muitas vezes vem vários insights de solução de problemas. E ali eu consigo ser disruptivo. Então, eu preciso ter desenvolvimento de habilidades, que vem aquela questão de shaped skills, eu preciso ser broad. Então, eu vejo de tudo, de macroeconomia até o que a Anitta está falando que pode tendenciar varejo, para você ter noção. Mas eu sou deep aprofundado em negociação e liderança. Então, eu desenvolvo minhas habilidades, aí eu pego uma SWOT, faço meus pontos fortes e meus pontos fracos, eu sempre tento fazer esse equilíbrio, né? Potencializar os meus pontos fortes e neutralizar os meus pontos fracos.
Desenvolvo minhas habilidades. Eu me conheço para a partir daí poder mudar. Conheço ferramentas. Então, eu vou adquirir ferramentas que vai de um diagrama de Chikawa como eu falei, Endobrand, Kanban, GPD e por aí vai. Para poder saber o que utilizar na hora certa, no momento certo. Né? Hoje, eu contratei uma pessoa para trabalhar especificamente dentro da JHMD Copyright. Por quê? Eu vi que é a cereja do bolo. Eu consegui ali chamar a atenção num curto prazo de tempo para que a pessoa possa consumir ali um determinado conteúdo, seja nosso enquanto institucional ou dos nossos clientes. Né? E também desenvolvi o terceiro pilar, que é execução. Que, por sinal, Rancharan, aí eu vou vender agora o meu mentor, que ele não sabe que é meu mentor, né? Tem um livro chamado Execution, né? Onde nesse livro Execution ele mostra justamente isso. Qual é a importância da execução dentro do plano de ação? Porque muitas vezes a gente planeja tudo muito lindo, mas na hora da execução falha. Delega a execução, não está acompanhando a execução de forma devida, não gera os indicadores específicos para poder acompanhar a execução. Então, eu desenvolvi esses 3 pilares para justamente eu poder entender que é necessário eu ter uma mentalidade diferente, que foi aquilo que você falou, né? Aquela frase perfeita, que depois eu creio que tu me ensine ela, porque eu não posso simplesmente esperar que alguém fale o que eu vou ser, né? Então, eu preciso ter meu autoconhecimento, minha autoavaliação, minha autocrítica, né? Que aí volta à humildade, né? Para que a gente possa desenvolver. Eu vou conhecer de ferramentas de autoconhecimento, a importância da leitura. Eu sou fã de Jeff Sandler, no livro Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Então, na hora que eu vi que tem um cara que está ensinando como fazer o dobro do trabalho na metade do tempo, e ele apresenta nesse livro o conceito da hiperprodutividade, eu falei assim, cara, esse cara é fantástico. Eu quero aprender, eu quero estudar para como replicar isso para justamente para essa pergunta. Como é que tu tem 4 empresas, 3 startups, tu dá aula. Recentemente eu fui vice-presidente do CRA, fui nomeado agora essa semana conselheiro do Alphaville, onde eu moro. Então assim, como assim, pô, tu consegue fazer tudo isso? Pois é, gestão de tempo. Ter pessoas preparadas do meu lado, saber que ninguém faz nada só. Então isso são ferramentas estratégicas que a gente tem que ter. E depois vem a parte de execução. Eu não delego tudo. Tem coisas que eu estou lá acompanhando. Principalmente lá a parte do comercial, o pipeline, eu estou lá junto com o pessoal. Para justamente porque, como eu falei, é claro que cada um sempre vai querer vender o seu filho da melhor forma, mas como eu sou muito comercial e eu vim do comercial, eu vejo sempre o comercial como cabeça. Porque se não tiver vendas, não tem financeiro. Se não tiver financeiro, não tem logística. Então, assim, eu vejo o comercial como sendo algo crucial. E como eu tento vender isso para as organizações, eu vejo que, tendo humildade, sabendo reconhecer o que pode ser feito, muita coisa pode ser transformada e os resultados vêm. Né? Isso é o que eu acho legal. Quando a gente vê, depois de ações que a gente executa, seja no nível operacional, tático ou estratégico, os resultados mensuram, que é legal. Mas aí volta ao ponto. Para se ter isso, é necessário conhecimento. Acho que eu vou falar a palavra conhecimento aqui ao longo do podcast mais 500 vezes. Mas essa é a tônica, né, de todo o trabalho que a gente faz aqui no Administradores. E quando a gente criou o podcast, né, parte do meu trabalho, mas não é todo o meu trabalho, mas eu acabei criando aqui uma oportunidade ímpar de todas as semanas sentar diante de uma pessoa muito mais inteligente que eu, aprender e poder compartilhar, né, esse conhecimento com os nossos ouvintes. Tenho certeza aí que nossa audiência está maravilhada com o nosso episódio de hoje, Jefferson. E queria te agradecer aí pela presença, pela aula que você deu aqui para a gente hoje. Muito obrigado mesmo. Leandro, eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite. Nós nos conhecemos há pouco tempo, mas já deu um rapport muito massa, né? Deu match, porque eu acho que é isso. Nós somos uma geração aí que estamos pensando de forma diferente, como ver a administração. Eu quero aqui, eu vou trazer, pega aí depois, por favor, um presente para entregar, porque como você iniciou o podcast, não foi brincadeira isso e nem uma venda dos planos na administradores.com. Foi uma realidade que transformou minha vida. Eu sei hoje o quanto nós não embrulhamos por questões ESG, tá? Boa. Porque para mim o importante é o sentimento da lembrança de estar trazendo para você essa singela legal. Lembrança da JH, que eu sei hoje o quanto essa minha ida a Harvard, eu estar adquirindo, ter me conectado com a Masterclass, pôde transformar minha vida em algumas coisas, tá? Até para me esforçar mais a estudar inglês, que eu ainda preciso melhorar, quero fazer meu intercâmbio o ano que vem, se Deus quiser, né, para poder aperfeiçoar ainda mais o meu inglês. É algo em que ainda é deficitário, justamente daqueles pontos fortes e pontos fracos da avaliação que eu faço comigo. Mas
o administradores.com teve e tem uma importância muito grande na minha vida profissional, tá? Então, reconheço isso, sou grato a vocês por justamente fazerem o trabalho que vocês fazem e oportunizarem com que jovens, que como no meu caso, que vi justamente comunidade carente de tudo, poder estar em Harvard, né? E foi graças à Masterclass de Daniel Goleman, graças ao administradores.com. Então, parabenizo vocês. Veja que não é só uma empresa que está preocupada ali com ganho. Vocês têm uma prestação de serviço de utilidade pública que, com certeza, transformará ainda muitas vidas. E contem comigo, Jefferson Henrique, onde eu tiver, seja vice-presidente CRA, mentor, empresário, para poder escalonar e fazer com que mais pessoas tenham acesso à palavra-chave conhecimento. Oh, fantástico, Jefferson. Obrigado aqui pelo presente. Vou até encerrar o Café com a DM de hoje mostrando essa canequinha. Aqui a gente é doido por caneca. Boa! Pessoal, esse foi o nosso Café com a DM de hoje. Tenho certeza que vocês curtiram muito. Então, compartilhem esse episódio. Marque a gente no @Café com a DM. Marque a gente no @administradores. Passa aqui também o seu Instagram aqui, Jefferson, para a turma grudar em você. Meu Instagram é Movimento JH, tá? Pode seguir a gente lá. Também peço que quem puder, os administradores especificamente, né? Seguir o CRA_PE, que é o Instagram do Conselho Regional de Administração, onde a gente também está lançando justamente, informando, né, o que a gente está fazendo, para que vocês possam se conectar e saber efetivamente o que o Conselho da Classe, que defende a administração em Pernambuco, e no caso do CFE, todo o território nacional, está fazendo pela valorização da administração. Perfeito. E é isso aí, turma. Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados, então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!